Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Boa terça-feira pra vocês. Último Angu de Grilo gravado ao vivo, sei lá, digamos assim, do ano. Porque o último episódio do ano é o da semana que vem, da terça-feira, dia 23, que é o nosso especial de carnaval, comentando os enredos do carnaval do Rio de Janeiro, do grupo especial de 2026, com participação de Adriano André Mota. Então, boa terça-feira pra vocês. Última gravação do ano. Flávia, olá. Olá. Uma última semana, ou penúltima semana do ano, absolutamente inesperada. Pelo excesso de notícias e, portanto, de trabalho, e pelas perdas também. Então, já peço desculpas antecipadamente, porque esse vai ser um episódio curto, em razão do tempo espremido que a gente teve para gravar, por conta da minha necessária presença na despedida do seu Haroldo Costa. Isso, Angulers. Vamos falar da morte do seu Haroldo no segundo bloco desse episódio, que faleceu aos 95 anos no último sábado. Mas vamos abrir esse episódio falando da semana, eu acho que conturbada é pouco para descrever a última semana no nosso Congresso. Teve votação da PL da dosimetria, teve votação do Glauber Braga, deputado, teve votação de Carla Zambelli. E aí, vamos deixar os pop-ups também no final desse episódio. Eleição no Chile, atentado na Austrália. Então, tem algumas coisas também para a gente deixar em suspenso para acompanhar nessa reta final do ano. Não vou nem falar nessa próxima semana, mas na reta final do ano. Vamos começar esse episódio. Gente, vou começar esse bloco do Congresso fazendo aquela nossa gloriosa linha do tempo. Vou fazer a linha do tempo de tudo. Vou dar uma tacada só. Como o Flávia falou, a gente está com um tempo curto nessa segunda-feira aqui para nossa gravação. Então, vou começar essa linha do tempo na terça. Falar primeiro do protesto do Glauber na terça-feira. A retirada, né, dos jornalistas, a TV Câmara que saiu do ar. Depois a retirada à força do deputado Glauber Braga da cadeira, né, da mesa lá da Câmara, da mesa diretora. Depois de noite, na terça-feira, na madrugada de terça para quarta, teve a votação do PL da dosimetria. E na quarta-feira teve a votação sobre a cassação do Glauber, que acabou não sendo, né, uma votação sobre a cassação. E, ainda por cima, a votação da cassação do mandato da Carla Zambelli. Então, assim, foram 48 horas inacreditáveis na Câmara. Vamos começar na terça-feira de tarde. O que aconteceu? Eu acho que essa linha do tempo tem que começar até antes. Eu acho que vocês já devem saber. O que aconteceu na terça-feira de manhã, que foi a decisão do nada de apresentar e votar o pacote da dosimetria, o projeto da dosimetria, as cassações, né, de pelo menos Zambelli e Glauber, entre outras agendas, aí a agenda de interesse do governo. Sinceramente, eu não estou nem mais me lembrando qual foi. Uma agenda de interesse do devedor quanto mais. A agenda do devedor quanto mais, que era um projeto tido como prioritário pelo Ministério da Fazenda, falado muito pelo Palocci, pelo Fernando Haddad, e alcança, inclusive, o escândalo da Refit, aquela refinaria que nada refinava e que teve envolvida na operação da Receita, da Polícia Federal e do próprio Ministério Público ou Polícia de São Paulo, por ser a maior, ou uma das maiores, mas talvez a maior sonegadora do país, 26 bilhões de reais de impostos entre federais e estaduais sonegados. O Hugo Mota
tentou um pouco se apresentar, né, como um líder, como tendo a rédea, o controle do Congresso Nacional, tentou fazer acenos para o campo governista e para a oposição, em particular, atendendo a dosimetria, e nas entrelinhas havia a suspeita de que era um acordo para Flávio Bolsonaro desistir da ideia de ser presidente, de se candidatar por conta da... Acho que na semana passada a gente chegou a falar disso, né? Do próprio conflito dentro da família. Dentro da família, isso. E dele ter se anunciado como escolhido de Jair Bolsonaro para a presidência da República no ano que vem. Hugo Mota, então, devedor quanto mais, de interesse do governo, dosimetria, de interesse da oposição, do bolsonarismo, cassação de Zambelli, supostamente obediência ao Supremo Tribunal Federal, cassação de Glauber, uma machadada na esquerda para agradar a direita. E, na sequência, viriam a observação da cassação de Alexandre Ramagem, condenado com trânsito em julgado e foragido, né? Ele fugiu do país, deixou o país pela Guiana, já se sabe, e entrou nos Estados Unidos com visto diplomático, e a própria situação de Eduardo Bolsonaro, que já está apto a perder o mandato por falta, o que permitiria a ele, se voltar ao Brasil e se não for condenado pelo julgamento de coação no curso do processo, a se candidatar, porque a cassação por falta mantém direitos de elegibilidade. Então, ele pode ser candidato ao contrário da cassação em plenário. Então, foi nesse ambiente que amanheceu e chegou ao início e meio da tarde da terça-feira da semana que passou, da terça-feira 9, e a partir daí foi ladeira abaixo. Foi só para trás. Acho que vale fazer um breve contexto, gente, de 15 segundos, que é esse processo da cassação do mandato do deputado Glauber Braga, do PSOL, vem lá de 2024, quando uma confusão na Câmara, ele expulsou um integrante do MBL por empurrão, chute, troca de agressões, depois trocou empurrões também com o deputado Kim Kataguiri. Isso aconteceu lá no ano passado, em 2024, e desde então o Glauber já tem vários pedidos, né, de cassação do seu mandato, até antes disso, é muito atacado, perseguido pela direita, pela extrema-direita, e esse processo estava, digamos assim, né, logo depois dessa confusão na Câmara, apareceu esse novo pedido de cassação por falta de decoro, perda de decoro. Isso estava adormecido até abril desse ano, quando o processo foi aceito no Conselho de Ética da Casa, em abril. E aí, lá em abril, ele fez uma greve de fome. Eu imagino que vocês devam lembrar que ele ocupou a comissão, fez uma greve de fome de 9 dias em abril contra em protesto, né, essa perseguição política, né, como ele caracteriza, como o pessoal caracterizou também em nota oficial na época, uma perseguição política da tentativa de cassar o mandato. E aí ele fez um acordo com o Hugo Mota de não pautar essa cassação no plenário no primeiro semestre, para que ele tivesse tempo para se defender. E aí, com esse acordo em decisão conjunta, ele interrompeu lá em abril essa greve de fome. E essa história estava, a princípio, adormecida até amanhã de terça-feira, quando o Hugo Mota apareceu com essa inscrição, né, da pauta do dia, da votação. A partir disso, tem uma curta linha do tempo desse dia, que às 4h04 da tarde, o Glauber ocupou a cadeira da presidência da Câmara, se recusou a deixar o local. E aí começou a confusão de tentar fazer ele sair, enfim. Às 5h30 da tarde, o sinal da TV Câmara foi cortado e logo em seguida a Polícia Legislativa começou a esvaziar o plenário e retirou a imprensa do local. Foi uma grande confusão, porque isso nunca tinha acontecido. Enfim, os jornalistas não conseguiram cobrir. As imagens que a gente tem divulgadas, né, dessa tarde, a partir disso, são
de celulares dos próprios parlamentares que filmaram. E aí, às 6h08, o deputado foi retirado à força pela Polícia Legislativa da cadeira da presidência. Uma cena bem truculenta, assim. A Sâmia Bonfim, que também é deputada, esposa do Glauber, tentando segurar ele. A roupa, o próprio terno dele acabou sendo rasgado. Houve muito questionamento também sobre a truculência, né, da Polícia Legislativa. Muitos deputados não concordaram com o corte, né, da transmissão da TV Câmara, classificaram, né, uma violência, atitudes antidemocráticas, enfim, e também reprovaram a retirada da imprensa do plenário durante o tumulto. Isso foi a terça-feira à tarde, eu acho que todo mundo deve ter acompanhado aí no noticiário, visto essas imagens. E aí, na madrugada de terça para quarta, a votação terminou, gente, às 2h26 da madrugada. Um negócio inacreditável, né? É mais um capítulo, né, dessas votações na calada da noite. A gente sabe como essas coisas funcionam. A Câmara dos Deputados aprovou o chamado PL da dosimetria. Vocês já ouviram a gente falar sobre isso aqui no Ângulo de Grilo. Quem quiser mais detalhes, volta aí nos episódios passados em que a gente falou sobre isso. Mas, basicamente, esse texto cria alguns dispositivos que muda a forma como as penas são calculadas quando várias infrações acontecem dentro de um mesmo contexto. E é por isso que se fala, né, diz respeito, né, aos crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito. E aí por isso que se fala que é um projeto que diminuiria as penas, né, e relaxaria as penas e as condenações dos golpistas condenados tanto pelo 8 de janeiro, né, quanto as tentativas de golpe no fim ali de 2022. Atualmente, o juiz vai somando penas de diferentes crimes cometidos no mesmo evento e aí resulta num tempo final, né, de condenação mais alto. Ao que se dá o nome de concurso material. E esse projeto proíbe essa soma. E aí determina que quando todos os crimes estiverem ligados a um único episódio, vai ser aplicada uma pena única, mais elevada, né, com aumento proporcional, mas sem acumular as penas de forma independente. E aí, na prática, isso reduziria a pena final de condenados por diversos, né, crimes dentro desse ato golpista, inclusive nos processos já julgados. Tá? Então, por exemplo, né, o caso do Jair Bolsonaro, dos condenados no núcleo crucial, dos envolvidos, né, nos atos do 8 de janeiro. A gente já falou sobre isso mais longamente aqui. Essa história estava para ser pautada e não foi. Teve, eu acho que junto, né, daquelas manifestações contra a anistia na época, eu imagino que vocês devam lembrar, a gente tratou sobre as manifestações aqui, também tinha manifestações para que esse projeto não fosse para a pauta. E, de fato, foi votado, foi aprovado e, a princípio, vai seguir, né, para o Senado com expectativa de votação ainda esse ano. E hoje você está ouvindo esse episódio, 16 de dezembro. Então, assim, é inacreditável. Já fica esse pop-up, né, para os próximos dias. Isso foi na madrugada de terça para quarta, já na quarta-feira, né, na madrugada, 2h30 da madrugada, quando terminou essa votação. Deixa eu falar aqui o placar, peraí, que eu a essa altura já até me esqueci. Foram 291 votos pelo sim, 148 votos pelo não. E aí o texto segue para o Senado. Bom, na quarta-feira, como se o clima já não tivesse ruim o suficiente, voltou, né, a história da votação pela cassação, inicialmente, né, do mandato do deputado Glauber Braga e da Carla Zambelli. Bom, teve uma articulação construída no plenário durante a tarde toda, e aí eu quero que Flávia já fale disso, mas deixa eu terminar a nossa linha do tempo, que conseguiram reverter a cassação. Então, a votação, inicialmente, seria pela cassação, a proposta era essa, né? O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar aprovou uma proposta da cassação, mas conseguiram reverter para suspensão por 6 meses do mandato, e com essa decisão ele segue elegível e pode se candidatar de novo nas eleições de 2026. Então,
foi considerado uma grande vitória. Os vídeos, né, todo mundo comemora, né? Glauber, Sâmia, PSOL, os deputados do PSOL, os aliados comemoram, porque já era meio dado como certo. Não tinha muito jeito mais de reverter essa cassação, essa perda do mandato. Mas isso aconteceu, né? Essa mudança aí essa articulação partiu também de uma articulação com o Centrão, né? Por conta, né, de conseguir mudar o que seria a proposta de votação e também ter os votos necessários. E aí quero que Flávia Ol já fale disso. Mas foi uma grande vitória na noite de quarta-feira que o mandato de Glauber não tenha sido cassado de fato, que tenha sido, né, somente, entre aspas, uma suspensão de 6 meses, que obviamente, né, já é completamente, enfim, desproporcional, tem essa avaliação, né, que por que isso foi votado agora, por que isso entrou na pauta agora, por que um caso de quebra de decoro é tratado com mais gravidade do que o que aconteceu logo em seguida, né, que foi a votação do mandato da cassação do mandato da Carla Zambelli, já condenada pelo STF, negócio inacreditável, lembrando que a condenação dela é de 10 anos de prisão definitiva, sem possibilidade de recurso, por ter comandado a invasão, né, no CNJ, no Sistema Nacional de Justiça, vocês já sabem disso. Na época da decisão, o STF determinou a perda de mandato, o que deveria acontecer de forma automática, mas a Câmara contrariou essa decisão e rejeitou, logo depois da votação do Glauber, numa votação, rejeitou a cassação da deputada com 227 votos a favor, 170 votos contrários e 10 abstenções. Então, seriam necessários 257 votos para a cassação. Como só teve 227 votos a favor da cassação, faltaram 30 votos. E a Câmara rejeitou a cassação do mandato da Carla Zambelli, que é uma foragida da justiça. Agora não mais, né? Porque ela está presa na Itália, mas ela fugiu do país, né? Já condenada. Fugiu do país e essa mesma Câmara não acatou a decisão do STF de perda, né, de cassação do mandato. Bom, logo no dia seguinte, Alexandre de Moraes, sempre ele, Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, derrubou a decisão da Câmara, que decidiu por não cassar o mandato de Carla Zambelli, disse que a perda de mandato está prevista na Constituição e que a Câmara deveria apenas chancelar, não caberia aos deputados deliberar sobre o tema. A votação, segundo Alexandre de Moraes, que manteve o mandato de Zambelli, é um ato nulo, por evidente inconstitucionalidade, presentes tanto desrespeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, quanto flagrante desvio de finalidade, disse Alexandre de Moraes. Determinou que o suplente tomasse posse do cargo em até 48 horas. A princípio, foi isso que aconteceu, não somente pela decisão de Alexandre de Moraes, mas depois, né, dessa disputa aí entre Câmara e STF, a votação da Câmara, a resposta logo no dia seguinte de Moraes, foi anunciado no domingo a renúncia, ela renunciou ao mandato e todo mundo disse que avaliou, né, que essa renúncia foi para botar panos quentes nesse embate entre os dois, né? E também porque tira o foco de Hugo Mota de obedecer à ordem de cassação decidida, né, pelo STF, pelo Alexandre de Moraes. O Hugo Mota está desviando, né, dessa determinação do STF desde junho, quando a condenação transitou em julgado. Já era para esse mandato ter sido cassado, porque deveria ter efeito imediato, e isso não aconteceu. Então, a avaliação do próprio líder do PL na Câmara é que é um cálculo, uma decisão estratégica, e aí o suplente vai assumir, né, a vaga da Zambelli, Adilson Barroso, do PL de São Paulo, que se apresenta como ambientalista, bolsonarista de direita, conservador e patriota. Em sua biografia no Instagram, afirma ser amigo de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro
e Nicolas Ferreira. É realmente o apocalipse. Bom, é isso, gente. Eu acho que essa é a linha do tempo desses 3 dias mais intensos da Câmara, que no final das contas, o resultado final foi: PL da dosimetria segue para o Senado, Glauber Braga não teve seu mandato cassado, que foi uma vitória, mas está suspenso por 6 meses, e Carla Zambelli renunciou ao seu mandato. Finalmente segue presa na Itália. Flávia Ol, comentários? Não, tem assim, o que é muito impressionante nisso que aconteceu na última semana, a deterioração, né, do ambiente político muito rápida e muito intensamente. Então, 2 últimas semanas do ano, né, o Congresso entra em recesso na semana que vem, no dia 23, e a gente teve um agravamento assim, do ambiente institucional de uma forma que não estava prevista. Um ponto que vem sendo chamado a atenção por vários dos colegas, dos analistas, é o quanto o ambiente político brasileiro perdeu qualquer possibilidade de previsibilidade. Ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer amanhã, haja vista a decisão rompante de Hugo Mota, na manhã seguinte a uma reunião de líderes de partidos aí do Centrão e da direita com Flávio Bolsonaro. A reunião foi na segunda-feira à noite, um pouco na ideia de que iam tentar demovê-lo de seu candidato, até porque o campo do Centrão, da direita, tem uma preferência por Tarcísio de Freitas, né, o governador de São Paulo, em razão até do extremismo, do radicalismo do bolsonarismo. No entanto, a família, o ex-presidente e seus filhos em particular, parecem estar convencidos de que o nome Bolsonaro tem de estar na cédula, né, na urna, no ano que vem. Esse temor de ser escanteado em razão do trânsito em julgado da prisão do Bolsonaro levou a essa escolha de Flávio Bolsonaro como candidato. O próprio Carlos Bolsonaro anunciou também a renúncia ao mandato como vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro para se dedicar a uma campanha ao Senado por Santa Catarina, onde, aliás, é muito bem cotado. Na verdade, é uma disputa bastante acirrada, sobretudo pelo primeiro e segundo lugar, porque tem também uma outra pré-candidata do PL, que é a Carol Detone, hoje deputada e candidata ao Senado, pré-candidata ao Senado pelo mesmo PL. E o senador Esperidião Amin, que já é um senador de Santa Catarina, já foi governador, é um quadro muito tradicional, que, em tese, seria traído, porque ele também é do campo bolsonarista, mas só tem 2 vagas para o Senado. Então, inclusive, a própria escolha dele, daqui a pouco eu falo mais, como relator do PL da dosimetria, do projeto, né? Projeto de lei da dosimetria no Senado, pode ter uma relação com esse interesse político-eleitoral de 2026. Mas a verdade é que o ambiente político-institucional está muito acidentado. Na semana passada, a gente já tinha comentado sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes, né, de alterar a lei de impeachment e proibir denúncias por cidadãos, pelo povo, pessoas do povo, senadores, e mantendo somente o Procurador-Geral da República, justamente pela pouca fraternidade, digamos assim, na relação entre Senado e STF, ou entre Congresso e STF. O Gilmar Mendes até voltou atrás em parte dessa decisão, revendo a ideia de que só o PGR possa encaminhar pedido de impeachment de ministro do Supremo, atendendo a um pedido do próprio Senado, né, do Partido Solidariedade, em nome do Senado, mas dizendo que conta com a tramitação de um projeto de lei que organize melhor, de um projeto que organize melhor esse tema do impeachment de
ministros do Supremo, que está vinculada a uma lei de, acho que dos anos 50, e que, portanto, deixa os ministros desprotegidos, posto que há um grande enfrentamento, né? Seja no que diz respeito ao julgamento da trama golpista, seja no que diz respeito às ações, às investigações e às operações relacionadas a emendas parlamentares, emendas PIX, má destinação de emendas, seja por conta até de operações como a Carbono Oculto, que alcança as relações do PCC, né, com o mundo empresarial, com a cadeia de atividades econômicas e, eventualmente, com o mundo político. O mesmo caso da Refit e o próprio caso do Banco Master, também, que demonstra ali as ligações pouco republicanas, digamos, personalíssima do Vorcaro, dono do banco, com figuras da política e do próprio judiciário, né? Esse é um parêntese para entender o tamanho da confusão. Junte-se a isso, quer dizer, essa tensão que já estava latente entre Supremo, Congresso e o próprio Executivo, porque algumas dessas operações policiais e as próprias ações do Supremo têm sido interpretadas dentro do Legislativo, da Câmara e do Senado, como tendo as digitais do governo federal na direção de acuar ou fragilizar o Congresso Nacional, que tem verdadeiramente agido intensamente de forma corporativa, em proveito próprio, em interesses próprios e do campo bolsonarista, vide PEC da blindagem, todo o debate sobre anistia e agora esse projeto de dosimetria, que é um negócio absolutamente inaceitável do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político também. É indefensável e inaceitável sob um ponto de vista e sob outro, seja jurídico, seja político. Mas o que aconteceu foi que, com a decisão de Hugo Mota de levar a votação pelo plenário do pedido de cassação do deputado Glauber, o Glauber Braga, que é deputado pelo estado do Rio de Janeiro, né, eleito pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro, ele se sentiu no direito indevido, eu preciso dizer, de ocupar a mesa diretora da Câmara, lá no plenário, nos moldes do que fizeram os amotinados bolsonaristas em agosto. Vocês vão lembrar disso, que foi uma cena dantesca, em que, inclusive, alguns parlamentares, como o Zé Trovão, chegaram a botar a perna para impedir que o Hugo Mota chegasse e ocupasse a própria cadeira. Naquela situação, que foi absolutamente humilhante, constrangedora para o presidente da Câmara, ninguém foi punido. E aí é que aparece uma chave, um motivo, uma justificativa para Glauber fazer o que fez. Se tem um liberou geral, que os deputados do campo da extrema-direita ocupam a Câmara por mais de 36 horas e não houve uma solitária punição, o processo está parado no Conselho de Ética com um pedido de suspensão por 6 meses, que é a punição, a segunda punição mais grave, né, que um deputado pode ter em termos de quebra de decoro. Obviamente, estava nítido que isso aconteceria de novo, seja pelo próprio campo da direita, quando contrariado, seja pelo campo progressista de esquerda, como efetivamente aconteceu. Só que a resposta que Hugo Mota deu ao caso envolvendo o deputado Glauber foi completamente diferente e desproporcional em relação ao ato tão ou mais gravoso, eu diria até mais, né, grave pelo tempo que durou e tudo mais, cometido pelos deputados da extrema-direita que estão no campo, né, no campo político-ideológico de Hugo Mota. Ordenou a retirada pela Polícia Legislativa
e, simultaneamente, impôs censura à atividade jornalística, à cobertura de imprensa. Ordenou a retirada dos jornalistas do plenário e suspendeu a transmissão, mandou suspender a transmissão da TV Câmara, que é quem gera as imagens de plenário para outras emissoras. Então, assim, além da violência contra um parlamentar e outras, né, porque aí a deputada Célia Chacriabá caiu na confusão, a roupa do Glauber foi terno, né, o paletó foi rasgado, uma outra deputada perdeu o sapato. Enfim, foi uma cena absolutamente lamentável, antidemocrática, autoritária, determinada pelo presidente da Câmara. Então, assim, inaceitável, o mundo caiu na cabeça dele, né, de Hugo Motta, foi muito criticado por isso, pela censura à imprensa, por essa truculência, pelos 2 pesos e 2 medidas, porque um julgamento severo, né, em relação a um deputado da esquerda e nenhuma punição aos parlamentares do campo da direita. Ainda assim, sob essas críticas e um ambiente muito tensionado, os jornalistas foram agredidos, a apuração em relação a isso em andamento, Hugo Motta, retornou ao plenário, ocupou o seu lugar, abriu uma nova sessão e botou para votar a dosimetria. E a dosimetria entrou pela madrugada, né? Houve a votação do devedor quanto mais, depois da dosimetria, um projeto absolutamente, como já disse e repito, indefensável do ponto de vista jurídico e inaceitável do ponto de vista político. Por quê? Porque para beneficiar Jair Bolsonaro, reduzir o tempo dele de prisão em regime fechado e, portanto, garantir uma progressão de regime, indo para o semiaberto, para o aberto, esfacelou-se a lei de execução penal, que reinstituiu um regramento que já tinha sido ultrapassado por um modelo mais rigoroso de progressão de regime. Eles reinstituíram a progressão de regime com 1/6 da pena, quando já estava em vigor uma regra de, no mínimo, 25% da pena, determinava que o Supremo Tribunal Federal, ou no caso, né, o Judiciário, aplicasse o concurso formal, ou seja, a incorporação de um crime pelo outro, no caso de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pelo crime de golpe de Estado, em vez do concurso material, que foi um longo debate nesses últimos anos, no caso da trama golpista, que houve um crime, outro ou os dois, e eles podem ser computados separadamente, ou seja, somando um crime e outro. E a conclusão foi que sim, porque houve, por parte dos golpistas, tanto o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa, né, na forma tentada, que foram, né, os ataques à sede do Congresso, né, da Câmara, do Senado, à sede do STF, os ataques ao STF, a ministro do STF, ao sistema de votação, às urnas eletrônicas. Então, essa interpretação, seja dos ataques lá no 8 de janeiro às sedes, objetivamente, dos 2 poderes, seja um processo continuado que foi, inclusive, incorporado lá no julgamento do núcleo crucial. Eu acho que a gente chega a falar disso no programa, no Angu, que tratamos do julgamento. Então, impõe isso, quer dizer, tira a autonomia do judiciário para tomar essa decisão de aplicar o concurso material, impõe concurso formal, o que objetivamente reduz a pena, porque se um crime é incorporado pelo outro, você escolhe o crime da pena maior, adiciona mais uma fração, mas não é a soma de 2 crimes. Cria um atenuante, né, do crime de multidão, não protegendo financiadores e líderes, que é o caso de Jair Bolsonaro e do núcleo militar, e ainda aplica a possibilidade que eles chamam de remissão, que é aquela redução de pena quando você estuda
ou ler livro. Cada livro lido, você reduz lá um X dias da pena, mas ele permite a aplicação desse bônus, desse benefício, para quem esteja em prisão domiciliar, em custódia domiciliar. É surreal, né? Que a custódia domiciliar não é nem exatamente prevista. Muito menos você, além de estar em casa, dizer que estuda, apresentar um resumo de um livro e conseguir mais redução de pena. Essas medidas que o deputado Paulinho da Força de Solidariedade, em linha com o bolsonarismo, apresentaram e que a Câmara aprovou, reduziria algo entre metade e 2/3 do período de prisão de Bolsonaro em regime fechado. Então, ele foi condenado a 27 anos e 3 meses, a pena dele se reduziria para algo em torno de 20 anos, pouco mais, e o tempo até o semiaberto, até a progressão de regime, que estaria mais ou menos algo entre 7 e 8 anos, cairia para algo entre 2 anos e meio e 3 anos e meio. Então, praticamente a metade, né, do que ele cumpriria. O que significa, na prática, que Bolsonaro, em essa lei passando e entrando em vigor, o benefício o alcançando, em vez de ficar em regime fechado, preso, por 7 anos, até 2033, eu acho que essa era a conta, ele teria condições de uma progressão de regime, por exemplo, de um semiaberto, em 2028 já, com o impacto político que isso possa representar. Bom, esse foi o projeto que a Câmara apresentou e votou na madrugada, foram até quase 3 da manhã, e o Brasil amanheceu com essa informação. O Brasil que tem em pesquisas mostrado que é majoritariamente contra a anistia, em pesquisas que tem mostrado, ou em manifestações que tem se mostrado contra a anistia, contra a PEC da blindagem, a gente viu e comentou intensamente isso em setembro, e nesse último domingo, 14 de dezembro, em várias capitais houve de novo manifestação contra a dosimetria, contra o comportamento do Congresso Nacional, votou na calada da noite. E a gente amanheceu com o projeto tendo sido aprovado e encaminhado ao Senado. No Senado, Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, disse que votaria o projeto, porém atendeu ao pedido do senador Otto Alencar de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, de ter uma aferição de constitucionalidade do projeto. Otto Alencar, que é o senador-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, indicou como relator Esperidião Amin, senador por Santa Catarina, o mais bolsonarista dos estados, e potencial rival, né, adversário, vaga no Senado no ano que vem, de Carlos Bolsonaro, agora confirmado como candidato ao Senado por Santa Catarina, e Carol Detoni, deputada, que está disputando com Carlos Bolsonaro a indicação do PL. O PL não quer indicar, resiste a indicar os dois, e isso através do Jorginho Melo, que é o governador de Santa Catarina, resiste a indicar 2 senadores do próprio partido, porque isso reduziria a possibilidade do arco de alianças, porque outros partidos também querem disputar o Senado. Bom, vai para o Senado o Esperidião Amin, que é um senador bolsonarista, já sabidamente, né, favorável à anistia, diz que a anistia não está descartada. Então, afora a dosimetria, que supostamente seria substituta da dosimetria, ela volta ao tabuleiro. E naquela mesma noite de quarta-feira, o Hugo Mota resolve pôr em votação a cassação do Glauber Braga, do PSOL, e de Carla Zambelli. Acontece que, no meio da noite já, por volta de 9 da noite, começou um zum, tava tudo dado como certo que os dois seriam cassados. A Carla Zambelli seria cassada porque
está condenada, com trânsito em julgado, determinação do Supremo pela perda do mandato e pela inelegibilidade, e a Câmara, que poderia somente sacramentar essa decisão, o Hugo Motta resolveu, como parte já desse ambiente tóxico entre Congresso, Câmara e Supremo, levar ao plenário. E para não levar somente o caso da deputada da extrema-direita, resolveu justiçar também Glauber Braga. Por quê? Porque Glauber Braga é um desafeto de Arthur Lira, que é o padrinho político, né, de Hugo Motta. O Glauber, é verdade que o processo dele por quebra de decoro, e houve, né, se deu por conta dos pontapés e da expulsão aos pontapés de um integrante do MBL, Movimento Brasil Livre, das dependências da Câmara, do Congresso Nacional, mas ele também foi, em alguma medida, punido, ou estava sendo punido, em razão de ter denunciado o orçamento secreto e de ter batido de frente várias vezes com Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. Então, era uma questão meio que pessoal de Arthur Lira ver o Glauber cassado. Acontece que quando chegou na noite, já perto, todo mundo achando que ele seria cassado, o que configuraria uma desproporção evidente, né? Primeiro por estar sendo cassado, não só pela quebra de decoro que ele cometeu, mas por um desejo, né, de justiçamento do ex-presidente da Câmara, aliado de Hugo Motta. Agora, também porque os outros efetivamente quebraram o decoro, não só nos amotinados de agosto, mas ao longo do tempo, vários casos de ofensa, xingamento, tapa, agressão, empurra-empurra, foram sistematicamente arquivados e não punidos. Quanto mais com cassação. O próprio deputado Pedro Paulo, aqui do Rio de Janeiro, vendo que, porque tinha que ter maioria absoluta de votos, 257 votos para cassar os dois deputados. E aparentemente não chegariam a esse quórum. O caso do Glauber acabaria arquivado, sem nenhuma punição, e montou-se de última hora um acordo, inclusive com a pressão do próprio Palácio do Planalto, né, da articulação política do governo, do campo da esquerda, para aplicar ao Glauber uma punição que não a cassação de mandato. E foi assim que ele acabou suspenso por 6 meses. Mas é importante dizer, a segunda maior punição possível aplicada a um parlamentar, a um deputado. Na sequência, com a mesma situação de dificuldade de quórum para chegar aos 257, vota-se a cassação de Carla Zambelli. E houve 227 votos. 100 e poucos ausentes e 100 e poucos também favoráveis à cassação. E o projeto dela, o pedido dela de cassação, que tinha sido uma determinação do Supremo Tribunal Federal no trânsito em julgado do caso pelo qual ela foi condenada e está presa na Itália, aguardando extradição, é arquivado. E aí, na quinta-feira, se amanhece com outra crise institucional, que é a desobediência da Câmara a uma decisão judicial. Algo inédito, principalmente em se tratando de uma parlamentar com um julgamento condenada e com trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais nenhum recurso, o tempo de condenação dela. E veja, pela entrada indevida no sistema, né, do Conselho Nacional de Justiça, emitindo um mandado de prisão do Alexandre de Moraes para eles mesmos, uma falsificação esdrúxula, né, o motivo que a levou à condenação. Mas como o prazo de condenação ele ultrapassa em muito o que falta de cumprimento de mandato, obviamente ela não tem condição de cumprir o mandato, muito menos presa na Itália. E aí deu-se a crise. De quinta para sexta ficou uma indefinição enorme,
O Glauber acabou punido com uma intensidade, uma severidade maior do que a Câmara aplicou para Carla Zambelli, que foi apenas arquivado, né? E na sexta-feira, de quinta para sexta, o ministro Alexandre de Moraes determina a cassação, anula a decisão da Câmara, determina a cassação, submete à primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que também, por unanimidade, concorda com a cassação do mandato. Então, foi-se para o fim de semana, foi-se criando um clima terrível, né, para o fim de semana. E o que aconteceu foi que, nesses últimos dias, houve uma costura, de modo que a Carla Zambelli apresentou uma carta de renúncia. Seria, de fato, um enfrentamento inédito entre os dois poderes, a desobediência a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, ela renunciou e agora, já até entrando um pouquinho no pop-up, se quer saber o que Hugo Motta vai fazer com Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro. É a pergunta da semana. E uma das alternativas seria caçá-los na própria mesa diretora, não submeter ao plenário, de modo a evitar uma nova humilhação, né, ao presidente da Câmara. Porque se a intenção dele era caçar os dois mandatos de Glauber e de Zambelli com o aval do plenário, né, dos seus colegas deputados, o tiro saiu pela culatra, ele ficou completamente derrotado, com uma evidente falta de autoridade, com uma evidente dificuldade de exercer liderança, porque ora ele acena para um campo político, ora para outro. É bem verdade que é mais ora para um da direita e da extrema-direita do que para outro, que é o governo, mas é um presidente da Câmara absolutamente enfraquecido. Dentro da Casa Legislativa que ele preside, entre o seu padrinho, porque o Arthur Lira deixou que se tornasse público que ele disse que a Câmara virou uma esculhambação, sem liderança, sem coordenação. A Câmara, de novo, e Hugo Motta voltaram a ser alvos da crítica da opinião pública. Então, aquelas hashtags todas, inimigo do povo, uma onda de convocação de manifestações, embora menores que a de setembro passada. Mas houve manifestações e houve presença nas ruas, numa crítica, num enfrentamento ao Congresso Nacional. E essa semana a gente vai ver de que forma que Hugo Motta termina o ano, porque, de fato, ele tem se mostrado vou repetir as palavras que eu usei no Em Pauta, né? Um presidente da Câmara de gestão, de comando errático, instável e autoritário. Absolutamente fraco, né? Eu acho que todo mundo tem usado essa expressão para se referir ao presidente da Câmara, ele que vinha numa tentativa de recuperar sua liderança em razão da perda, né, de popularidade, mas cada vez mais se mostrado, né, cada vez mais fraco. Um presidente de decisões erráticas, incoerente, né, na aplicação das suas decisões e autoritário, porque até censura à imprensa, uma inédita, né, aplicação de censura à imprensa aconteceu. Inacreditável isso aí. Bom, tudo inacreditável, né, gente? Acho que esses são os pop-ups para essa reta final do ano. Como eu falei para vocês, esse vai ser o último episódio que a gente vai estar gravando aqui em 2025. O próximo episódio é o nosso especial de carnaval, já está gravado. Então, mais sobre isso, aconselho vocês a seguirem nosso perfil Ango de Grilo, seguir Flávia Ol, porque, obviamente, ela vai estar, né, na próxima semana também na Globo News comentando o que mais acontecer, e esses cortes e textos e observações dela também vão tanto para as redes sociais quanto também podem ir para a coluna dela no Globo. Então, acompanhem nas redes, porque agora esse podcast
só volta a falar de política no dia 6 de janeiro, nosso primeiro episódio do ano. Bom, dito isso, vamos passar para o nosso segundo bloco. Fica esse resumão da semana passada e o que a gente precisa se atentar, porque o ano está quase acabando, mas pelo visto para o Congresso ainda não. Então vamos ficar de olho e vamos para o nosso segundo bloco. Bom, vamos falar da morte de Haroldo Costa, aos 95 anos, no Rio de Janeiro, nesse último sábado. Flávia Al, acho que a partir de quando vocês estiverem vendo esse vídeo, esse podcast, né, já viram o vídeo que ela gravou no final de semana, os comentários. O Haroldo faleceu em decorrência de problemas de saúde, também por conta, né, da idade avançada. Ele tinha passado por uma internação recentemente, tinha tido alta, até apareceu recebendo visita de Regina Casé, de Selminha Sorriso, né? Elas postaram nas redes sociais que foram visitá-lo em casa quando ele teve alta, mas aos 95 voltou, né, a ter um agravamento da saúde e faleceu. O velório inicialmente seria na quadra do Salgueiro, acabou sendo remarcado para o cemitério do Cajueiro, um salgueirense que escreveu, né, acho que o primeiro post, né, anunciando a morte foi do perfil do Salgueiro no Instagram, foi a primeira mensagem que acredito que tenha chegado para todo mundo, uma mensagem grande, um texto grande do Salgueiro. Eu imagino que vocês todos, angulers, já devam conhecer ou já viram Haroldo, nem que seja comentando, né, carnaval na televisão, mas um ator, escritor, produtor de teatro, sambista, enfim, uma biografia extensa, cineasta, roteirista, jornalista, é verdade. E 95 anos vividos, acho que integralmente, com muita intensidade até os últimos momentos, porque outro dia, até minha mãe postou, né? Estavam sambando, comemorando na casa de amigos, agora, recentemente, meses atrás. Então foram 95 anos vividos até o finalzinho. Março, tivemos juntos numa feijoada. Tivemos juntos numa feijoada em março e agora, entre fim de setembro e início de outubro, na medalha Tiradentes, concedida... Não, na medalha Pedro Ernesto. Na medalha Pedro Ernesto, concedida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro ao Miguel Pinto Guimarães, arquiteto. Dia 2 de setembro. Seu Haroldo, porque eu estava lá, eu discursei, fiz um discurso representando um pouco a sociedade civil. Seu Haroldo estava lá com Dona Mary, sua companheira da vida toda. Ele tinha 95 anos, ele nasceu em 13 de maio de 1930. Já tem uma beleza aí, né, dessa data. E a gente, no episódio da semana que vem, falando de carnaval, a gente fala do 13 de maio. Você fala Exatamente. do 13 de maio. E a gente fala também do seu Haroldo, do que Salgueiro, vai ser enredo. Não só, que ele vai ser enredo na série Ouro. Parque Acari, União do Parque Acari. Exatamente. Mencionamos. Um griot maravilhoso. O Salgueiro já tentou fazer dele enredo e ele recusava, declinava. Agora, dificilmente ele vai deixar de ser enredo no ano que vem ou no próximo, porque é uma figura da maior relevância, né? Da maior relevância para o carnaval, para o samba, para a cultura preta, para o movimento negro, para a arte, né, afro-brasileira. Então, seu Haroldo e Dona Mary eram um casal presente em todas as agendas carnavalescas, em que pese o fato dele ter 95 anos e ela 93. Eles estavam casados há 69 anos. Eu tive na despedida e ela me contou eles se casaram na igreja de Nossa Senhora da Glória, no Largo do Machado, ali em Laranjeiras, em 1956. Tiveram um filho, eles perderam esse filho. Então, era um casal muito unido, muito próximo, muito bonito de se ver. Ela que fez parte das Irmãs Marinhos, eram dançarinas, ela e a irmã, ela e duas irmãs, mas a grande companheira, grande parceira de Haroldo Costa.
um grande intelectual brasileiro, não só um grande intelectual negro brasileiro, um grande intelectual brasileiro. 15 livros publicados. Eu tenho a honra de participar do Pra Tudo Se Acabar na Quarta-feira, que eu escrevi sobre Maria Augusta, outra ausência, né? Outra perda desse ano de 2025, no mesmo livro que seu Haroldo escreveu um capítulo falando da era pré-Revolução Salgueirense. Ele que se torna salgueiro ao ver o desfile Chica da Silva, 1963. Ele diz que se torna salgueiro ali. Ele foi o mais longevo, duradouro jurado do Estandarte de Ouro, que é tido como o prêmio, que é tido como o Oscar do Carnaval. Ele está no júri desde 1973, ano seguinte à criação do prêmio, e era presidente do júri. E chegou a ver Léo Bruno e Aida lá no velório, lembrando emocionado o quanto ele ainda conseguiu, neste ano de 2025, acompanhar os 3 dias, as 3 noites de desfile, né? A última transformação do Carnaval. Era presidente de honra do júri do Estandarte. Foi o primeiro ator negro num papel de protagonista no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, 1956, com Orfeu Negro, texto de Vinícius de Moraes, com esse elenco negro que antecede o Orfeu da Conceição, que deu ao Brasil aquele prêmio em Cannes. Toda vez que a gente fala de prêmio do cinema brasileiro, lembra, né, de Orfeu. Cannes ou Oscar? Agora eu não estou me lembrando. O Pagador de Promessas foi Cannes. Orfeu do Carnaval, na verdade. 1959, na França. Não, ele ganhou Oscar, mas o diretor não era brasileiro. Eu acho que é essa a história. Agora, Ainda Estou Aqui é um filme dirigido, um filme brasileiro com diretor brasileiro. O Cannes é mesmo um Pagador de Promessas. Ganhou gente. Oscar de melhor filme internacional representando a França. A França, isso. Mas é anterior, veja que é de 59, né? Antes disso já teve o Orfeu Negro com seu Haroldo. Parte do Teatro Experimental do Negro, de Abdias Nascimento, onde também estiveram Ruth de Souza, Léa Garcia. Então, seu Haroldo é parte desse Olimpo, sabe? Dessa constelação de grandes artistas, pensadores, intelectuais, escritores negros brasileiros, que falou do Brasil ao Brasil. A organização Guelé 10, da Sueli Carneiro e outras, né, cofundada pela Sueli Carneiro, fez uma frase muito precisa. Haroldo Costa dedicou a vida a contrariar o esquecimento. Ele era um grande coletor e difusor de memórias, de saberes, de conhecimento sobre a gente preta. Fundou companhia de dança, a primeira companhia de dança, eles chamavam folclórica, né, na época, que excursionou por 26 países, levando a dança brasileira. Foi contemporâneo e chegou a trabalhar, a dividir, a atuar com Mercedes Batista, grande salgueirense, já falei, jurado do Estandarte, foi comentarista anos a fio da TV Globo de Carnaval, com a sua voz grave e a sua análise precisa, cirúrgica, profundamente generoso na transmissão de conhecimentos, na observação dos outros, na observação da vida cultural até o fim da vida e generoso em passar esses conhecimentos. Me lembro do Carnaval de Rosa Maria Egipsíaca, que nós fomos numa noite para a imprensa, na quadra da Viradouro, e eu fiquei do lado dele, e ele ficou me mostrando o mestre Cissa evoluindo com a bateria, né, no parte de baixo da quadra, no primeiro piso, e a gente estava no camarote, e ele falando, repare nos pratos, repare agora. Ele me dando aula para eu educar meu ouvido para ouvir os instrumentos separadamente. Eu me emociono muito com
com essa memória, porque era um homem muito generoso, sabe? De vez em quando lia coluna e me escrevia falando, gostei disso, gostei daquilo. Sempre com um sorriso, sempre com interesse. Nesse almoço que a Isabela está mencionando, que foi uma feijoada, terminou com samba, estava o Ito, aí cantamos sambas do Salgueiro, sambas da Ilha, em homenagem a Maria Augusta também. A gente não sabia que ia estar se despedindo tanto dessas pessoas nesse ano de 2025. Ele cantava os sambas inteirinhos, uma memória, uma lucidez, sabe? Uma elegância, garboso. Se vocês, angulers, puderem buscar frases, entrevistas, ler os livros, Fala Crioulo, ele escreveu, falando do negro na cultura, a história do Salgueiro, Academia do Samba. Ele foi curador da exposição que teve no CCBB em 2023 sobre vida e obra de Heitor dos Prazeres, que agora é em Rio da Vila. Então, sabia tudo de samba, de carnaval, de escola de samba, de cultura brasileira. Um homem de Ogum, um homem nascido no Rio de Janeiro, em Piedade, e que há 50 anos morava na mesma casa na Gávea, subia a escada, Jesus. A gente ficava apavorado com o seu Haroldo e Dona Mary também, e que merece muito, sabe, ser lembrado. Na despedida estiveram seu Antônio Pitanga, Neguinho da Beija-Flor, Selminha Sorriso, o presidente do Salgueiro, presidente André, diretores, né, da Liesa, o Elmo, que contou que foi ritmista e dançarino em shows, Elmo José dos Santos, em shows dirigidos e produzidos por Haroldo Costa, anos atrás. Seu Elmo, que é um grande compositor também, além de dirigente de escola de samba, ritmista, dançarino, a gente acabou de saber, compositor, por exemplo, de uma obra-prima chamada 100 anos de abolição, liberdade ou ilusão. Samba da Mangueira, de 1988, perdeu para Kizomba, ó o nível. O negro samba, negro joga capoeira, ele é o rei da verde rosa da Mangueira. Seu Elmo compôs esse samba. Foi quem falou de seu Haroldo. Ney Lopes, seu Ney Lopes, escreveu um post lindo, falando do tamanho, do que Haroldo Costa significa. Eu estou procurando aqui que eu quero trazer uma frase do seu Ney Lopes antes da gente se despedir, porque é muito bonito, como um griot, como é Ney Lopes, se emociona e reconhece um outro grande, né? Ele diz, com o falecimento ontem, 13 de dezembro de 2025, aos 95 anos, do imensurável Haroldo Costa, nós, e certamente muitos afrodescendentes brasileiros de nossa geração, perdemos uma de nossas maiores referências. Diretor de espetáculos, escritor, cineasta e ator nascido no Rio de Janeiro, foi para nós um grande exemplo do negro militante pelas causas negras, assim apresentado na versão de 2015 do nosso dicionário escolar afro-brasileiro. A morada eterna, ele termina assim, a morada eterna dos negros elegantes, amigos e insubstituíveis, ganhou mais um membro do primeiro time. Viva Haroldo Costa! Viva! Viva, gente! Como diz Flávia Ol, uma existência completa. Acho que podemos dizer isso com toda certeza. Bom, vamos para o nosso último bloco para a gente encerrar este episódio. Gente, eu só quero, nesse último bloco, atualizar. Primeiro, eleição no Chile. Teve o segundo turno, lembra que a gente tinha falado da eleição? Tinha tido o primeiro turno, ia ter o segundo turno e, para nenhuma surpresa,
O José Antônio Cast venceu a presidência com 17 pontos de vantagem sobre a Janet Jara, comunista, a candidata do Partido Comunista. A gente tinha falado, né, mais longamente desse primeiro turno das eleições e agora, de fato, confirmado que Cast foi eleito. Uma pena, mais um ultradireitista, extrema-direita. A gente falou mais disso no episódio que a gente tratou. Acho que foi um episódio que a gente tratou de vários casos, né, da América Latina, de várias atualizações do que estava acontecendo na América Latina. Mas durante a campanha, das propostas dele, né, expulsar estrangeiros sem residência legal, se inspira muito, né, no Trump. Prometeu também construir um muro na fronteira com a Bolívia, defendeu a construções de mega prisões no estilo El Salvador. Então, assim, realmente é tudo de ruim. Deixo minha solidariedade aí aos chilenos, porque governos de extrema-direita realmente dificilmente fazem alguma coisa, né, que preste pela população. Então, essa atualização que a gente tinha deixado pendurado de pop-up em relação às eleições do Chile. E também quero deixar de pop-up, tratar aqui do atentado terrorista que aconteceu na Austrália. Um ataque a tiros que deixou 15 mortos, incluindo, na verdade, 16 mortos, 15 vítimas e um suspeito, e 40 feridos em Sydney no último domingo. Um ataque terrorista de motivação antissemita. Aconteceu durante as celebrações do Hanukkah, que é um festival judaico. Uma coisa horrorosa, um absurdo, assim, o que se tem de informação até o momento. O Hanukkah é uma festa puro. religiosa, né? É uma data religiosa, e lá nessa praia estava havendo uma celebração em referência a essa data religiosa. Obviamente, um ataque terrorista de cunho antissemita. Terrível, foi um ataque a tiros. Um pânico generalizado. A princípio, né, o que se tem de informação é que os terroristas, pai e filho, coisa horrorosa, gente. O ataque, segundo autoridades, né, locais, teria sido planejado, obviamente, para atingir especificamente a comunidade judaica da cidade. Então, há indícios, né, de que esse era o grupo principal, alvo mesmo do ataque. 15 vítimas entre 10 e 87 anos. Gente, uma coisa horrorosa, assim. O número de feridos chegou a 40 pessoas. Uma coisa horrorosa. O pai, de 50 anos, que tinha licença para armas, tinha licença para ter 6 armas por pelo menos 10 anos. Todas foram recuperadas pela polícia, que foi, né, o que morreu depois de trocar tiros com agentes de segurança, e o filho de 24 anos foi preso com ferimentos graves. A situação de saúde dele era grave, mas a princípio estável. Não há participação, indícios, né, de participação de mais pessoas no planejamento e no ataque de fato. Acho que todo mundo deve ter visto, né, a imagem de Ahmed Al-Ahmed, um vendedor de frutas de 43 anos, que conseguiu desarmar um dos atiradores. Ele conseguiu, né, conter ali o ataque. O Ahmed nasceu na Síria, mora na Austrália desde 2006, foi atingido por 2 disparos, um na mão e outro no braço, passou por cirurgia, mas está se recuperando. E foi ele, né, que conseguiu desarmar um dos assassinos. Então, uma coisa horrorosa. O ataque em massa na Austrália são raríssimos. O episódio anterior foi em 96, então, assim, tem 30 anos. Ainda falta explicar, né, a motivação detalhada, se havia outros alvos planejados, se houve algum tipo de falha de segurança também, né, ali em realização da festividade, né, do que estava acontecendo ali na praia. Mas uma coisa horrorosa, um ataque antissemita devastador que precisa ser apurado e merece todas as condenações, né, possíveis, porque a comunidade internacional gente se apressou em condenar, e fica aqui também o nosso repúdio. É tudo inaceitável, é um mundo muito brutal, muito violento. Nossa Senhora, uma coisa horrível. Você falou mais alguma coisa? Sim, você falou de Chile e agora desse ataque na Austrália. A gente ainda tem, aqui no Brasil, uma
tem a votação, né, que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, julgamento no Supremo Tribunal Federal, da lei de 2023, que o Congresso aprovou, estabelecendo um marco temporal. Até aqui, os 2 primeiros votos, nessa segunda-feira à tarde, de Gilmar Mendes, relator, e Flávio Dino, são pela inconstitucionalidade. Aliás, já decidida pelo Congresso, pelo Supremo Tribunal Federal, em 2023. Ainda assim, o Congresso votou uma lei instituindo o marco temporal, flagrantemente inconstitucional. O Lula vetou, o Congresso derrubou os vetos do Lula, e agora isso está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. No entanto, na semana passada, o Senado aprovou uma outra lei também instituindo o marco temporal. Então, assim, é uma briga sem fim, mas é algo que a gente tem que acompanhar permanentemente, porque envolve o direito à demarcação dos territórios indígenas, dos nossos povos originários. Tem Angu de Grilo falando longamente sobre marco temporal lá atrás, em 2023. Se vocês ficarem com saudade entre o Natal e o Ano Novo, podem procurar e ouvir. Outra coisa é o acordo Mercosul-União Europeia. Em tese, estava tudo caminhando para uma assinatura até o dia 20, na verdade, dia 20 de dezembro. E, aparentemente, a França, sempre ela, voltou atrás, a Itália também, cedendo, né, à pressão, sobretudo dos agricultores, né, da produção rural, e pode ser que não saia. Era uma expectativa muito grande do Lula e muito grande, enfim, do Mercosul e de vários mercados europeus, em razão dessa fratura que Trump promoveu com os tarifaços, com as medidas que ele implementou ao longo dos últimos anos. Então, dos últimos anos, não, ao longo desse primeiro ano, né, de segundo mandato. Já que falamos de acordo Mercosul-União Europeia, sai, não sai, na semana passada, na sexta-feira, né, surpreendentemente, os Estados Unidos retiraram a sanção pela lei Magnitsky de Alexandre de Moraes, da mulher dele, Viviane, e da empresa que eles têm, Instituto Lex. Caiu a última barreira, né, erguida por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Eduardo Bolsonaro, inclusive, acusou o golpe. A expectativa do governo brasileiro é ainda de continuar em diálogo, em negociação com os Estados Unidos, e me parece que é um ambiente totalmente diferente do que a gente viu de julho a setembro, até o encontro de Lula e Trump na ONU, na direção de também derrubar o tarifaço que alcança produtos industriais, móveis, calçados, maquinário. Mas hoje o ambiente entre Lula e Trump é muito melhor e, portanto, Brasil e Estados Unidos, uma conexão restabelecida. O outro olhar é sobre Venezuela, porque o cerco, né, dos Estados Unidos à Venezuela, ao regime de Maduro, continua, se prolonga e é um elemento de tensão na nossa região. E, por fim, o último tema que eu queria deixar aqui no radar para a gente acompanhar logo na virada do ano, que é essa lei proibindo cotas raciais nas universidades de Santa Catarina. Uma lei aprovada pela Alesc. É muito cansativo isso, sabe? Entra ano, sai ano, cotas com corte racial, origem social, né? Renda, origem escola pública, cor e raça, instituídas na UERJ, no Rio de Janeiro, desde 2003, uma lei federal desde 2011, 12, a constitucionalidade por unanimidade no Supremo Tribunal Federal em 2012, a renovação da lei de cotas em 2023 e agora vem deputados de Santa Catarina e votam para, por fim, as cotas raciais. Mantém pessoas com deficiência, origem escola pública, renda, mas tira raça. Quer dizer, é um problema realmente com os pretos, de não incluir os pretos. Quando a gente precisa efetivamente é de um aperfeiçoamento desse arcabouço legal na direção de garantir acesso digno, bem remunerado, boas oportunidades no mercado de trabalho para essa universidade colorida, diversa, que se apresentou nos anos pós-cota. Então, o Ministério Público de Santa Catarina
vai analisar a constitucionalidade, aparentemente é flagrantemente inconstitucional, a Defensoria Pública de lá também, e organizações do movimento negro também estão se articulando na direção de frear mais essa ameaça de retrocesso contra os negros brasileiros. Inacreditável, gente. 2026 quase, e a gente tendo que falar de cota racial em universidade. É tipo assim, meu Deus do céu, para o mundo que eu quero descer. Bom, Angulers, a gente deu Feliz Natal e Feliz Ano Novo no episódio de Carnaval, mas também deixo aqui meu Feliz Natal, meu Feliz Ano Novo. Que vocês tenham uma noite de Natal tranquila, serena, com a família, com os amigos, sozinhos, com o cachorro, com o gato, como vocês escolherem, mas que seja uma virada de Natal de paz, de tranquilidade, de serenidade, que vocês estejam com as pessoas que vocês amem, e a virada de ano também. Então, meu beijo, meu agradecimento, meu muito obrigada a todo mundo que acompanhou e esteve com a gente nesse ano de 2025. Contrato renovado com vocês para 2026. E eu não vou dar spoiler nenhum, mas nós já temos novidades para 2026 de Angu de Grilo ao vivo. Deixo esse final de notícia nesse episódio, porque vem muito aí. Vem aí. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Gente, valeu. Não vamos dar Feliz Natal ainda, porque tem Natal, tem o especial de Natal, que é Carnaval, na semana que vem. Eu acho que a gente deu Feliz Natal ali também. Isso, fizemos um finzinho. Então, até breve. E é isso. Apertem os cintos, porque realmente o Brasil é um território, é uma montanha-russa. É fato. Hidratem-se, calor extremo, calorão. Nossa. Por favor, hidratem-se, usem protetor solar, saiam nas compras de Natal, mas com alguma moderação, protegendo a saúde, porque está adoecedor o calor, pelo menos no Rio de Janeiro. Só começando. Fora do Rio. O verão nem começou. Fora do Rio. Cuidado com a chuva, com a ventania, são muitas previsões nesse sentido. Então, nossa, protejam-se, a gente nem falou disso, certifiquem-se, né? da previsão do tempo, porque a temporada também promete, né? Calorão, chuvarada, ventania, e isso. É o clima, né? O clima é esse, sabemos. Quero recomendar para vocês ouvirem, enfim, o álbum do meu querido César Soares. Olha, teve uma crítica muito positiva do que eu considero o melhor crítico musical do Brasil, musical e teatral, o Mauro Ferreira, e é o primeiro álbum do César. Quem não está ligando o nome à pessoa, ele teve no The Voice, cantando, nem Mato Grosso, muito performático, porque ele fez teatro, figurino, ele faz de um tudo, e ele lançou agora, no início do mês, na virada, no finalzinho de novembro para dezembro, Encanto. É o primeiro álbum dele e é uma coisa linda. Ouçam que vocês vão gostar. Além do Emicida, claro, né? Menina, eu ainda não ouvi. Pois é, vai ficar a minha resenha para 2026, gente. O episódio de verão, a gente fala mais de qual será... Nossa, vai ter que ter um bloco imenso de dicas culturais do que a gente ouviu e fez e assistiu de final de ano. Eu só ouvi uma canção e já me debulhei. Pois é, eu não tava podendo no dia que lançou. Eu falei, gente, eu tenho muita coisa pra fazer, não dá pra parar ou pra chorar hoje não. Então depois eu ouço. Mas vai ficar aí pra resenha do ano que vem. Gente, um beijo, até semana que vem. Feliz Natal, feliz Ano Novo, nos vemos em 2026. Beijo! É isso, até breve!